Ok, turminha, então vamos agora com a nossa aula de história, com a unidade 3, tá? História dos espaços públicos, com o capítulo 1, com o tema espaços públicos, tá? Então, deixa eu só dar um zoom aqui. Então, aqui vai ser uma apresentação de como vai ser, né, esse bimestre com relação à história. Neste capítulo, você vai estudar os espaços públicos das cidades, a história presente neles. Você também vai conhecer alguns monumentos públicos e naturais do Brasil, tá? Então, só uma apresentação aí. Ok, então vamos aqui. Conversa vai. Observe a imagem que mostra a cidade de Goiás, que está localizada no estado de Goiás. Em que lugar as crianças representadas estão? O que vocês acham, gente? Que lugar é esse aí? O que esse lugar representa? Vocês poderiam me dizer? Olha só, esse lugar é um espaço que todos os moradores da cidade podem frequentar. É o quê? É um espaço privado? É um espaço público? O que é exatamente aí? O que pode ser? Tá? Então, vamos para a próxima. Conversa bem. Quando temos um espaço que pode ser frequentado e usufruído por todos, nós o chamamos de espaço público. Existem vários espaços públicos nas cidades brasileiras. Converse com os seus colegas, enumere algumas desses espaços e registre os nomes deles nas linhas a seguir. Então, vocês vão aí buscar quais são esses espaços públicos e vocês vão colocar nesse espaço aí, tá, gente? O que seriam esses espaços públicos aí, gente? Tá? Pense aí e coloque para mim aí nesse espaço, certo? Essas linhas aí. Então, vamos continuar. Ruas. Vamos ler um pouquinho aqui. Um dos espaços públicos mais importantes das cidades são as ruas. Nelas, todas as pessoas podem circular, adultos andam apressados para o trabalho, crianças se dirigem às escolas, outras pessoas passeiam ou fazem compras nas lojas, tá? Olha aí a imagem, certo? Em algumas ruas existe um trânsito intenso de meios de transportes usados para a locomoção de pessoas e de produtos de consumo dos moradores. Em muitas cidades brasileiras existem ruas que são fechadas para os carros. Nelas, adultos e crianças podem circular, andar de bicicleta ou levar os animais de estimação para passear. É o caso do garotinho aí. Deve estar num parque, alguma coisa do tipo, né? Aproveitando aí para dar uma voltinha com o seu cachorrinho. Tá? De olho no local. Você já percebeu que todas as ruas têm uma placa com um nome? Observe e escreva na linha a seguir o nome da rua em que você mora. Vocês sabem, gente, dizer como é o nome da rua em que você mora? Você sabe dizer o seu endereço? Se de repente alguém chegasse para você, ou na escola mesmo, o professor perguntasse qual é o nome do seu bairro, o nome da sua rua, o seu endereço, você saberia dizer? Isso é importante, tá? Porque se de repente, né, num evento, de repente você se perdeu, então, não sei,
você uma situação assim, parecida, e que precise você dar o seu endereço, você tem que saber ele de cor. Olha, eu moro na rua tal, o número da minha casa é tal, a minha casa fica próximo da padaria, do supermercado tal, do hospital, do posto de saúde. Então, assim, dando referências, né? Para ficar mais fácil. Porque é importante, tá? O certo, vocês, na idade que vocês estão, na série que vocês estão, tá? Você já tem noção disso, certo? Porque numa eventualidade, você já vai saber identificar onde você mora e tudo mais, tá? Então é importante isso, tá, gente? Então vamos lá. Vamos seguir. Então tá aqui. As placas de rua auxiliam na nossa orientação quando circulamos pela cidade. Por isso que é importante estar identificado, tá, gente? Quando precisamos ir a algum lugar, é importante sabermos o endereço. Olha o que eu falei. Que nos diz qual é o bairro, a rua, o número desse local, ou seja, lá da sua casa, ou seja lá o que for. Então é importante saber. Conversa vai, conversa vem. Converse com seus colegas sobre as seguintes questões. Primeiro ponto. Como você estudou, as ruas devem ter nome. Por que é importante que as ruas tenham nome? Por quê, gente? Por que vocês acham que é importante? Vocês vão responder, tá? Segundo ponto. Como seria viver em uma cidade em que as ruas não têm nome e as casas não têm nome? Como é que seria, gente? Como é que seria isso? Será que daria certo? Será que não ia ter confusão? Então, vocês vão me responder. Elabore um texto coletivo sobre as conclusões a que vocês chegaram. No caso aí, vai ser a sua conclusão, tá? Por quê? Porque não tem como compartilhar com os outros colegas. Mais uma vez falando, não estamos em sala de aula, porque se tivesse a gente iria fazer isso em grupo, né? Mas aí a gente vai fazer individualmente, tá certo? Então vocês vão colocar nesse espaçozinho aí e vão me responder, tá bom? Então, bola pra frente. Então vamos lá. Leia o texto a seguir sobre um homem que trabalha como limpador de placas de rua. Então tá aí o texto onde vocês vão ler, tá? O limpador de placas, tá? Vocês vão ler direitinho, bem com atenção, tá? E responder aqui, tá? As perguntinhas, mão na massa. Então, para não ficar muito extenso, eu não vou ler, tá? Então, você vai ler com bastante atenção, com bastante cuidado e vai tentar responder o máximo que puder, tá certo? E aí, o que não conseguir, depois eu entro, tá bom? E, continuando, vamos falar um pouco sobre história do nome das ruas. Por que surgiu o nome das ruas, né, gente? Então, deve ter aí uma origem, né? Uma história. Então, vamos conhecer aí, tá? História do nome das ruas. Você sabia que as ruas mais largas são chamadas de avenidas? Na cidade de São Paulo, tem uma avenida com o nome de São João. Ela tem esse nome por causa de uma
procissão que ali passava em homenagem a São João Batista. Antes de se chamar assim, era conhecida como Ladeira do Açu. Água envenenada na língua indígena tupi, tá? Ladeira do Açu. Ou seja, às vezes o nome das ruas pode mudar, tá? Quando não é muito adequada, tá, gente? Ok. As primeiras ruas das cidades brasileiras foram nomeadas pela população. Para nomeá-las, as pessoas podiam escolher o nome de alguma igreja que ali existisse. Uma característica geográfica, como a vegetação ou mesmo uma atividade comercial. O nome de algumas ruas estava relacionada à presença de algum morador famoso, como a Rua do Ouvidor, em Salvador. Ela foi assim chamada pela população a partir de 1780, por ter um morador importante, o ouvidor mor da cidade, que na época era uma espécie de juiz respeitado e temido pela população. Da mesma forma, outras ruas e outras praças têm o nome de algum morador muito conhecido. Tá, gente? Então, isso é comum. Então, tá aí, tá? Avenida, aqui em cima, tá? Avenida São João, tá? Em São Paulo. Essa é uma foto de 2016. E aqui embaixo já tem uma imagem já bem mais, né, antiga. Essa de lá é atual, essa é bem mais antiga, tá? Que essa aqui é Rua do Ouvidor, tá? Rio de Janeiro, tá? Então, tá aí 2 exemplos, certo? De ruas. Uma mais atual e uma bem mais antiga. Opa! E aqui vocês têm uma atividade, mão na massa, tá? Onde vocês vão fazer, certo? Vão fazer a primeira questão e a segunda questão, tá? Não vou ler porque, olha, já tá aqui com 13 minutos, então vai ficar muito extenso. Então, vocês façam aí a tarefinha, certo? E a nossa aula por hoje é só, beleza?